O tema da aula de hoje é sinalização intracelular. E para a gente conseguir entender o conteúdo, a gente vai dividir a aula em 4 principais receptores. A gente vai falar dos receptores ligados a canais iônicos, os acoplados à proteína G, ligados a quinases e ligados a intracelulares nucleares. O primeiro vão ser os ligados aos canais iônicos. Esses receptores eles são chamados de iontrópicos ou nicotínicos. Eles vão estar envolvidos na transmissão sináptica rápida. E eles vão ser ativos através de uma ligação de um agonista, uma molécula, um fármaco, ou por diferença de potencial, que vai promover essa abertura do canal. Eles podem ser bloqueados através de um bloqueio físico, por falta de permeação, ou seja, posso utilizar um antagonista para se ligar a esse receptor e causar esse bloqueio físico, ou eu também posso ter um bloqueio por moduladores, que vai ser o aumento ou a diminuição da probabilidade de abertura desses canais. A gente sabe que o canal iônico, a partir do momento que ele é ativo, ele faz abertura e fechamento. É muito rápido, certo? Por isso que eles estão envolvidos nessas transmissões sinápticas rápidas e eles podem ser também ativos por diferença de potencial. Algumas drogas que a gente utiliza que podem afetar esses receptores é o anestésico local, que vão operar no canal por voltagem, ou os benzodiazepínicos, que eles vão operar pelo ligante mesmo. A moléculazinha do benzodiazepínico se liga a esse receptor. Os próximos receptores que a gente vai falar vão ser os acoplados à proteína G. Primeiro a gente tem que entender o que é a proteína G. Vai ser uma proteína que ela vai controlar diferentes aspectos da função celular. E a gente vai ter alguns tipos de proteína G. 2 que são as principais. A GI, que ela vai ter uma ação de inibição, e a proteína GS, que vai ter uma ação de estimulação. A proteína G, quando ela está em repouso, ela é um complexo alfa, beta, gama. Quando o receptor é ativo, ele vai ativar a proteína G. Aí antes, a proteína G não era um complexo alfa, beta, gama? A partir do momento que ela é ativa, ela vai ganhar um fosfato, ou seja, ela ganha energia e ela vai se dividir em 2 subunidades. A gente vai ter uma subunidade alfa e separado uma subunidade beta-gama. E aí, essas 2 subunidades vão percorrer pela célula e vão realizar a função. E aí, a gente pode ter alguns segundos mensageiros. O primeiro, a gente pode ter o adenilato ciclase para produzir AMP cíclico. E como é que isso vai acontecer? Eu vou ativar esse receptor ligado, acoplado a uma proteína G. Um ponto importante. Quando a gente falou agora de canais iônicos, eu disse que os receptores são chamados de iontrópicos ou nicotínicos. Agora, quando a gente está falando de acoplados à proteína G, todo receptor acoplado à proteína G vai ser um receptor muscarínico, ok? Isso é pegadinha, cai muito em prova, então fiquem atentos aí. E aí, como é que vai ter essa produção de AMP cíclico pelo adenilato ciclase? Esse receptor muscarínico vai ser ativo. Digamos que um agonista, seja ele parcial ou total, se liga a esse receptor. Quando esse receptor é ativo, ele ativa a proteína G. Aí a proteína G se subdivide, em 2 subunidades. Aí essas subunidades vão percorrer a célula até que uma delas chegue no composto chamado adenilato ciclase. Aí esse composto vai induzir uma produção de AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai aumentar a fosforilação de proteínas, fazendo com que eu ative receptores adrenérgicos.
E aí, quando eu ativo receptores adrenérgicos, o que é que vai acontecer? O aumento da lipólise, que é a quebra de gordura, e o aumento da glicogenólise, certo? Eu vou aumentar a quebra do glicogênio também. Porque se eu estou falando de receptores adrenérgicos, eu estou funcionando no meu sistema adrenérgico, então eu quero energia. Aí, consequentemente, eu vou ter uma menor gliconeogênese, eu vou ter uma menor produção de glicogênio, porque glicogênio é reserva energética, e eu não quero reserva. Eu quero aumentar minhas taxas de glicose no sangue. E aí, quando a gente fala dessa produção de AMP cíclico, a gente pode dizer que ele atua no metabolismo energético, possa atuar em algumas divisões e diferenciações celulares, ajuda também no transporte de íons e ajuda também na contração e excitabilidade neuronal na musculatura lisa. A próxima função, digamos assim, que esses receptores acoplados à proteína G podem ter, vai ser com a fosfolipase C, que vai produzir IP3 e DAG. IP3 é o fosfato de inositol, enquanto DAG é a diacilglicerol. Mas basta falar as siglas, certo? E aí, como é que vai ocorrer essa produção também? Como a gente está falando de receptores acoplados à proteína G, a gente está falando de receptor muscarínico. Então, esse receptor muscarínico é ativo, ativa a proteína G, ela se subdivide, essas subunidades vão percorrer a célula até chegar na fosfolipase C. Fosfolipase é uma enzima que degrada os fosfolipídios. E aí, a fosfolipase C, quando ela degrada esses fosfolipídios, ela vai produzir esse IP3 e esse DAG. O DAG, ele vai atuar na liberação de hormônios, vai regular a liberação de neurotransmissores, atua também na contração e relaxamento do músculo liso. Em algumas respostas inflamatórias, ele também tem algumas funções, enquanto o IP3, ele vai aumentar o cálcio livre, e aí ele ajuda na contração muscular, na secreção celular, na ativação de algumas enzimas e na hiperpolarização da membrana celular. A terceira função que pode ocorrer dentro da célula, quando a gente fala de acoplados à proteína G, é quando a gente quer que a nossa fosfolipase A2 produza ácido araquidônico, certo? Aí, como isso ocorre? Vou ter o receptor muscarínico, vou ativar a proteína G, e aí essa proteína G, quando está ativa, uma das subunidades vai lá na fosfolipase A2. Eu não disse que fosfolipase é uma enzima que degrada fosfolipídios? Então, essa enzima vai degradar, só que enquanto a fosfolipase C produzia IP3 e DAG, a fosfolipase A2 vai produzir o que a gente chama de ácido araquidônico. Esse ácido, ele pode ser degradado por duas vias, via das COX ou as vias da LOX. A mais conhecida é a via da COX, que vai gerar prostaglandinas e tromboxanos, que são mediadores inflamatórios. Então, essa cascata, essa via gera dor, febre, inchaço. E é aqui que os nossos anti-inflamatórios vão agir. Vocês vão ver mais nas aulas para frente. E aí, por fim, a gente pode ter receptores acoplados à proteína G em canais iônicos também. Só que, quando a gente fala de canal iônico, a gente não vai ter a produção de segundos mensageiros. O que é isso, esse segundo mensageiro? É o AMP cíclico do adenilate ciclase, vai ser IP3 e DAG, quando a gente fala de fosfolipase C, vai ser o ácido araquidônico quando a gente fala de fosfolipase A2. No canal iônico, a gente não tem a produção desses segundos mensageiros. O que é que ocorre? Esse receptor muscarínico, quando ele é ativo, ele já ativa os canais iônicos. É um pouco mais lento do que o canal iônico sozinho. Mas o que é que acontece? Ele não vai
envolver, né, essa ativação de segundos mensageiros, e a proteína G ela vai interagir diretamente com o canal. A diferença entre o canal iônico normal e o canal iônico acoplado à proteína G é que quando a gente está falando de canal iônico normal, a gente fala de receptor nicotínico ou iontrópico. Aí assim que esse receptor é ativo, o canal já abre e fecha automaticamente. Agora, já acoplados à proteína G, vamos ter a ativação desse receptor. Esse receptor ativa a proteína, que se subdivide, e aí ativa o canal iônico, fazendo abertura e fechamento do canal. Terminamos as funções, né, dos receptores acoplados à proteína G, e agora vamos falar de receptores ligados a quinases. Eles vão consistir de um domínio extracelular de ligação de hormônios, vão funcionar na ativação de fatores de transcrição gênica e vão atuar também como receptores de citocina e fatores de crescimento, como a insulina, EGF e TGF-beta. Já os receptores intracelulares nucleares, a gente está falando de ligantes lipofílicos. Por que lipofílicos? Porque a gente está falando de um receptor que está dentro do núcleo. Então, esse ligante ele tem que atravessar a nossa célula. E a nossa célula é composta de fosfolipídios, ou seja, é composta de lipídios. Então, eu preciso desse ligante lipofílico, que tem afinidade com essa gordura, para conseguir penetrar a nossa célula até chegar nesse receptor. Então, como a gente está falando também de intracelulares nucleares, eu vou ter funções ligadas ao meu núcleo. Como hormônios, né, liberação de hormônios, eles vão se ligar também a elementos responsáveis pelo DNA, produzindo RNA mensageiro específico, e vão também controlar a transcrição de genes selecionados e vão produzir também alguns efeitos celulares, justamente pelo local em que eles estão. E é isso o assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato.